o propósito da vida. O Senhor, Ele não faz nada por fazer, porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Quando Ele criou o mundo em 6 dias, Ele fez a terra, Ele fez o céu, Ele fez a água, Ele fez todas as criaturas, animais, grandes e pequenos, vertebrados e invertebrados. Deus criou tudo. Ele é o Senhor da vida. Mas Ele não fez nada por fazer. Em tudo Ele colocou um sentido e um propósito. Até que Ele fez você e eu, obra-prima das suas mãos. Tão grande, tão maravilhoso, que o Salmo 8 diz que eu e você fomos feitos só pouco abaixo dos anjos. Deu para você uma mente, deu para você um coração, deu para você um corpo com faculdades mentais, com sentimentos, sentidos, atividades psicomotoras. Você é brilhante, você se parece com Deus. Ele te fez a imagem e semelhança. Imago Dei é uma realidade. Eu e você temos a imagem de Deus. Quando você esquecer disso, olha no seu espelho e agradeça. Você tem o rosto de Deus. Então, se tudo que Ele fez na terra, em toda a criação, e eu e você temos a imagem dEle, temos um propósito de viver aqui na terra. Só que temos que cuidar. Por quê? O mundo que vivemos é um mundo com muitas distrações. Tem barulho demais e tem coisas na sociedade, na moda, no entretenimento, que pode nos roubar o foco desse propósito. Tem muita coisa gritando aí fora para tirar você do foco. E você só tem uma vida. Então, se você estragar, você interrompe o propósito de Deus na sua vida. Você foi criado por Deus para um propósito. E o diabo não pode tirar você do propósito. O mundo não pode tirar você do propósito. Mas se você se distrair com o mundo e com o diabo, você sai do propósito. Você não pode se desviar. Homem, mulher, filho, filha desta casa, Deus te fez com um propósito. E tudo na vida vai ser guiado por isso. Por exemplo, quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Ainda. Ok? Você não está procurando uma namorada. Você não está procurando um namorado. Você está procurando alguém que tem um propósito de Deus na sua vida para que você possa unir-se a ele, a ela, e cumprir o propósito de Deus para a família. Você não está procurando alguém para transar. Você não está procurando alguém para fazer sexo. Você está procurando a pessoa que Deus escolheu para você para unir propósito. Porque há um propósito para a sua vida, para a minha vida. Há um propósito para os casais. Há um propósito para a família. Há um propósito para a igreja. Já imaginou? Todo mundo entrando aqui, cada um com o seu propósito, querendo que o seu propósito, que Deus chamou você para fazer, seja o que a igreja inteira vai fazer. Não. Deus te chamou para fazer algo, você se une a Deus e realiza isso. Deus chamou a família para fazer outro propósito, você se une e vai realizar. E Deus tem algo, um propósito dele para esta igreja, que envolve a cidade de Taubaté, o Vale do Paraíba e as nações, e nós vamos nos unir e encontrar esse propósito de Deus e realizar. Tudo Deus faz com um propósito. A vida tem um propósito, você tem um propósito, a família tem um propósito, a igreja tem um propósito, as igrejas têm um propósito que é o reino. Tudo Deus faz com um propósito. Nós temos que ouvir Ele, nos unir a Ele num relacionamento pessoal de amor e vamos encontrar esse propósito. Não tem a ver com religião, não tem a ver com atividades, não tem a ver com evento. Isso pode ser só meio. O final é se unir a Deus, discernir o propósito dele e realizar. Está escrito em Provérbios 16:4, leia comigo, bem forte. O Senhor faz tudo com... O Senhor faz tudo com propósito. Mais uma vez, Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com propósito. Aleluia. Nada é sem propósito. Nenhuma vida, nenhum casamento, nenhuma igreja,
Tudo tem um propósito. Nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Não estamos perdidos. Temos um propósito. Rick Warren, autor do livro Uma Vida com Propósito, que se você não leu, eu recomendo que leia, ele diz: o pior da vida não é a morte, e sim uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito. Então a questão não é só nascer no mundo, é viver uma vida com propósito. Qual o propósito? O propósito que Deus te deu nele para realizar. Aí, quando você casa, encontra esse propósito em casal, em família e em igreja. E a essência sempre está em Deus. Romanos 11:36, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Quando você decide viver com propósito, sabe o que acontece? Superar uma crise passa a ser uma questão de necessidade de missão. Por quê? Você entende que algo maior está em jogo. Inclusive, atravessar a crise da pandemia passa a ser uma necessidade. Você não quer simplesmente sobreviver à pandemia para viver mais tempo na terra. Não, mas para você cumprir o propósito de Deus. Então você vai ganhar mais um para Jesus, você vai multiplicar a sua célula, você vai realizar o seu ministério, você vai edificar a sua família, vai enviar pessoas para o seu destino. Por quê? Quem vive por propósito não quer sobreviver a uma crise para ter mais tempo na terra, mas para cumprir o seu chamado na terra. Então há um sentido maior. E com Deus, gente, sempre coisas maiores. Sabe uma coisa maravilhosa? Quando esse culto acabar, Deus tem coisas maiores para você. Sabe quando esse dia acabar de domingo? Deus tem um domingo maior para a minha vida. O seu melhor não passou, o seu melhor está por vir. Porque quem vive uma vida com propósito sabe que Deus não fica velho, o propósito não fica velho, mas se renova a cada manhã. Eu estou muito animado, porque eu sou grato a Deus pelos 51 anos de vida, mas eu estou muito otimista e cheio de fé, que com Deus a vida é de glória em glória. Faz assim comigo, ó, de glória em glória. É outro nível, é next level, é uma outra oportunidade que Deus tem, querido. Os melhores anos da sua vida não passou. Nós estamos aqui celebrando os 10 anos da igreja da cidade em Taubaté, da rede de igreja da cidade, mas muito mais cheios de fé, de perspectiva e otimismo, porque cremos que de fato o melhor em Cristo está por vir. Isso não é frase de efeito, está escrito em Efésios 3, 20 e 21, que o Senhor tem coisas muito maiores do que além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, porque Deus não é cisterna, Ele é fonte. Ele não é um reservatório, Ele é um oceano de possibilidades. Então, quando você entende que você foi feito para viver com propósito, você atravessa uma crise melhor, você atravessa uma enfermidade melhor, você fica curado mais rápido de uma enfermidade. Então, por que você está aqui nesse mundo? Não é só para existir, é para cumprir um propósito, um chamado. Thomas Carlyle, escritor e professor escocês, ele diz: um homem sem propósito é como um navio sem leme. Quer dizer, ele está à deriva, ele não tem direção. Então, qualquer lugar que for, tá bom. Não é assim para você. Por isso, você não vai a qualquer lugar, porque você tem propósito. Por isso, você não namora qualquer um, porque você tem propósito. Por isso, você não topa qualquer coisa, porque você tem propósito. Ah, todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo, você tem propósito. Ah, mas todo mundo está fazendo isso, os influencers. Qual capítulo, qual versículo, qual a base bíblica para você fazer isso? Anote aí 7 chaves para no mundo espiritual você entender de fato que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, foi colocado aqui em Taubaté com um propósito. Entendendo que autoestima e patrimônio não são sinônimos. Você tem uma autoestima baseada em Deus, está feliz por isso, e não é das circunstâncias e do que os outros estão dizendo. Primeiro, tudo começa em Deus. Quando alguém chegar para você e falar assim: nossa, mas você fala em Deus o tempo todo. Você vai para a igreja, você fica lendo a Bíblia, você fica orando. É Deus na camiseta, é Deus no adesivo do carro. Querido, aleluia. Tem gente que se incomoda com isso. Você queria que fosse o quê?
o mundo o tempo todo? Você queria que fosse o diabo o tempo todo? Eu estou com Deus o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. É no carro, é na televisão, é na internet, é na Bíblia, é na estampa da camiseta Usa Leve. Por quê? Porque tudo na minha vida começa em Deus, desenvolve em Deus e termina em Deus. Leia comigo Colossenses 1,16, todo mundo em uníssono. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, a igreja da cidade em Taubaté celebra 10 anos, firmada nele, e vai escrever os seus próximos anos nele, porque tudo aqui é para ele, a sua vida é para ele, a sua filha é para ele, o seu filho é para ele, o seu casamento, a minha vida. Se você tem uma carreira, é para ele. Se você vai estudar, é para ele. Se você vai para a vida pública, é para ele. Se você vai abrir um negócio, em última instância, é para ele. Deus, no começo ao fim, é a sua própria vida. Então não pegue mal se alguém chegar para você e falar: nossa, mas tudo na sua vida é Deus. Aí você diz: uau, bingo, você acertou, é isso mesmo. Você leu a história da minha vida, é Deus do começo ao fim. Bertrand Russell, filósofo ateu, ele diz: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito da vida não tem sentido. A vida só faz sentido quando você entende que existe um Deus superior por detrás de tudo isso e que há um propósito para você existir. Deus é a essência da nossa vida. E tudo se explica em torno dele. Tira Deus e toda a explicação do mundo fica confusa e caótica. Segunda chave. Entenda que a vida é temporal. A vida terrena, ela tem um prazo aqui. Isso nos ajuda, querida igreja, família, a vivermos melhor nesse mundo. Se eu tenho uma perspectiva de que a vida na Terra é breve, curta, temporária e passageira, eu vou me desapegar mais de coisas e mais apegar-se em Deus e nas pessoas de Deus. Quando eu me apego demais às coisas, eu estou lidando com uma vida na terra que não é temporal. Acabamos de terminar a série Uma Vida Mais Que Abençoada. Entenda, entender isso é fundamental. Você não vai ver carros fortes fazendo cortejo de carros fúnebres. Você não vai ver isso. A vida na terra, nós usamos as coisas, mas amamos a Deus e as pessoas. Então isso vai fazer você ficar menos doente. Tem muita gente doente por causa de dinheiro. Tem muita gente doente porque perdeu um cargo, perdeu uma posição, perdeu um emprego, perdeu uma coisa, perdeu um imóvel que estava financiado. Isso tudo é meio. Entenda que há algo maior. Tudo na terra é descartável. Só não a sua vida com Deus, a sua fé e as pessoas da sua vida. Então, use as coisas. É uma bênção. Eu sempre celebro um irmão que está compartilhando comigo. Trocou, tem um carro novo, glória a Deus. Nós fazemos campanha ajudando as pessoas a desenvolverem fé nesse sentido. Temos a Semana da Virada, que projetamos e oramos pelo Ano Novo. E tem um dia lá para orar por carro, por casa, por reforma. Não tem nenhum problema. Só que eu não vou me apegar a isso como se fosse propósito da vida. O propósito da vida não é você trabalhar onde você está trabalhando. O propósito na vida não é ter um carro melhor, uma casa melhor, uma casa de campo ou de praia. O propósito da vida começa em Deus. E a vida na terra é temporal. E eu estou aqui de passagem para cumprir um chamado e cumprir uma missão neste mundo. Porque eu não preciso de Covid para morrer. As pessoas morrem de infarto, morrem de acidentes, muitas mortes naturais, morremos de velhice. Então, se eu e você estamos aqui, muitos, 400 mil brasileiros morreram de Covid. Sentimos muito e choramos com os que choram aqui em Taubaté, em São José. Nossa família teve perdas. Se você está aqui é porque você tem história para contar, você tem testemunho para contar.
Mas nós temos que saber que a vida na terra é transitória. Isso nos ajuda a avançar mais. Isso nos ajuda a desapegar. Exupéry, escritor francês, ele diz: o essencial é invisível aos olhos. Você não vê fé, você não vê esperança, você não vê amor. Isso é essencial. Você vê o quê? Coisas. A visão da transitoriedade é a força poderosa para lidar com perdas temporais e materiais. Pessoas que têm a visão transitória das coisas, quando perdem um bem, não perdem a autoestima. Quando se aposentam, tem gente que passa 40 anos numa fábrica, quando se aposenta, entra em depressão e em crise e perde o sentido da vida. A sua identidade não é onde você trabalha. A sua identidade não é o título que você carrega. Eu estou pastor de uma igreja local, mas o Carlito, se Deus der uma vida longa na terra, não vai morrer pastor de uma igreja local. Eu vou morrer pastor como dom. Mas o título, pastor presidente de uma igreja local, tem prazo de validade. Porque daqui a pouco eu e Leila temos que passar para dar lugar para uma nova geração e a obra continuar. A aposentadoria, para quem tem visão de transitoriedade, não é morte. Faz parte do ciclo da vida para uma outra estação. Mas quem tem propósito, ainda na velhice, dará frutos, serão viçosos e, com certeza, terão sonhos e visões. Amém ou não amém? Mas tudo isso faz parte. Não se apegue de maneira nenhuma a função, a um lugar. Inclusive aqui ontem tivemos a conferência Farol. Nós estamos orando a Deus aqui no Vale. Nós temos várias cidades que nós precisamos enviar obreiros para ir para cidades pequenas que não podem ter filhos em idades escolares. Talvez, aqui mesmo de Taubaté, possamos enviar um casal que já está numa idade em que poderia se mudar para uma cidade menor e lá até melhorar a sua qualidade de vida e nos ajudar a plantar igrejas em mais de 10 municípios na região metropolitana do Vale do Paraíba, em que precisamos de um casal já maduro, que tem parte do seu sustento e a igreja vai dar uma complementação para que ele possa, lá na idade já madura, dar muitos frutos. Mas você não pode dizer: eu estou em Taubaté, daqui não sai, ninguém me tira. Eu tenho essa posição, daqui não sai, ninguém me tira. Aprendemos de novo a vida mais do que abençoada. Não somos donos de nada, somos mordomos do que Deus nos dá. Você não é dono da sua vida, você não é dono da sua função, você não é dono dos seus filhos, você não é dono da igreja. Nós somos servos de Cristo. O que Ele coloca em nossas mãos, vamos receber, celebrar e repartir, porque a Ele um dia vamos dar conta. Todos os filhos, mordomos fiéis, um dia vão dar conta do talento que Deus colocou na sua mão, seja 1, seja 5 ou seja 10. Seja um bom mordomo e apresente a Deus propósito da sua vida, e com certeza isso vai fazer os seus pés mais velozes e você vai avançar ainda mais. Nós, quando plantamos a igreja da cidade em Taubaté, a gente tinha um grupo de filhos. Já tinha uma célula aqui. Nós podíamos ter nos apegado e que eles continuassem lá em São José. Mas nós falamos: não, uma igreja apostólica envia filhos, envia flechas. E não só veio Taubaté. Nós não estamos só celebrando 10 anos da igreja da cidade. Pensa bem, se hoje, 10 anos depois, a gente só estivesse celebrando só a igreja da cidade de Taubaté. Não, mas nós estamos celebrando 16 igrejas da cidade em 10 anos. E mais, tem 27 outras cidades em processo de plantação. Porque não é sobre 1, sobre 2, é sobre o mundo inteiro. É sobre mais um para Jesus, mais uma célula, mais uma casa de paz, mais um ministério, é mais um casamento restaurado. É mais uma vida sendo edificada. Isso se faz com sentido. Se tivéssemos presos à colina e a nossa visão fosse somente local, mas quem tem propósito, quem tem visão de transitoriedade, tem visão para todas as cidades. Amém? Terceiro, o que dirige a sua vida? Você tem que entender porque tudo precisa de algum combustível. É gás, é gasolina, é elétrico. Nada se move sem que algo abasteça. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. Você precisa entender o que enche o seu tanque. E também precisa entender o que te desabastece, para que você possa sempre estar reabastecendo e andar
segundo os planos de Deus. Isaías 26:3, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Deus guarda em paz todo mundo? Tem muita gente aí que não está dormindo em paz. E a culpa é de Deus? Não, porque Ele guarda quem está andando, cujo seu propósito. Há um propósito de Deus para todos nós. Há um propósito de Deus para cada família. Há um propósito de Deus para esta igreja. E Ele vai guardar em perfeita paz aquele cujo propósito está firmado nele. Está cheio de gente arrebentada porque está fazendo o que Deus não mandou fazer. Está tentando cumprir a vontade do outro e não de Deus para a sua vida. O Senhor não faz as coisas por decisões passionais. O Senhor faz as coisas por propósito. Está cheio de gente com o coração arrebentado, com o casamento arrebentado, com a vida arrebentada e duro, sai arrebentando outros, porque toma decisões passionais na sua vida. Nunca siga quem anda tomando decisões só com o seu fígado. Tome decisões com a sua mente, o seu coração ligado com os céus abertos. Entenda, Deus quer dirigir a sua vida. Rick Warren disse, eu não conheço as chaves do sucesso, mas do fracasso eu conheço. Sabe qual é? Tentar agradar todas as pessoas. Um bom pai não pode dizer sim sempre para os seus filhos biológicos. Eu seria um péssimo pastor, o Luiz Araújo, um péssimo pastor, se nós disséssemos sim para todo mundo que vem com uma boa ideia nos apresentar. A gente pode ouvir todo mundo, orar com todo mundo, mas realizar o que Deus nos mandou fazer. Sabe por quê? Nós não somos espíritas para ouvir voz, nós somos cristãos evangélicos que têm uma Bíblia que ouve o Espírito Santo. Existe doutrina cristã que ouve espíritos. Nós, cristãos evangélicos, ouvimos só um Espírito, o Espírito Santo de Deus. Somos guiados pelo GPS, pelo sobrenatural do céu para a terra. Cada um tem a doutrina que quer. Nós escolhemos ter essa doutrina, de ouvir só o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Acabou através da sua palavra. E o nosso evangelho é de Cristo Jesus, não foi reescrito por ninguém. Amém ou não amém? Então, tudo começa em Deus, a vida na terra é temporal, é transitória, o que dirige a minha vida é o propósito de Deus. E quarto, você não está aqui por acaso, você não é um acidente, você simplesmente não aconteceu, você foi gerado, planejado, até quem nasceu aqui de um relacionamento que não estava nos planos de Deus, até quem nasceu de uma gravidez não planejada, o seu nascimento foi planejado. Porque Deus te conhecia no ventre da sua mãe. O seu nascimento não é um acidente. A gravidez da sua mãe pode não ter sido um planejamento, pode não ter sido dentro de um casamento normal de marido e mulher. Talvez a sua mãe teve uma relação fora do casamento. Mas isso não invalida o plano de Deus para a sua vida, porque Ele tem um propósito. O seu nascimento foi planejado por Deus. Antes de tudo, Deus já te amava e já te conhecia. Então entenda, você não é acidente. Por isso o Salmo 138, verso 8, está escrito, e se cumprirá. O Senhor cumprirá o seu bom propósito para comigo. Não diz aqui só quem nasceu de um casamento. Sua mãe pode ter sido mãe solteira. O plano de Deus para a sua vida se cumprirá. O seu pai pode ter sido um péssimo pai biológico, o plano de Deus se cumprirá na sua vida. Você nasceu porque a gravidez da sua mãe foi vítima de um estupro, mas glória a Deus que ela não fez um aborto e você nasceu, aleluia. Então, você não é um acidente. Por quê? Porque Deus não joga dados, já disse Albert Einstein. O seu nascimento foi graça de Deus. E você ganhou a melhor imagem, a imagem e semelhança de Deus. Você ganhou dons de serviço, dons de governo. Você agora nunca vai morrer. Você ganhou um nome. Você ganhou uma identidade. Você é filho de Deus, discípulo de Cristo. Então isso te faz forte. Te faz viver na terra com propósito. Você não é qualquer um. Você não é um barco à deriva. Você tem um chamado de Deus. E você vai cumprir esse plano de Deus. Amém? Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Sabe por quê? 5, você foi criado para ser eterno. Isso é maravilhoso. Sabe qual é o grande desafio?
como pessoas que nunca vão morrer vão conviver com pessoas que nunca vão viver. Tem pessoas na sua família que nunca vão viver. Tem pessoas no seu meio de trabalho que nunca vão viver. Tem pessoas que você gosta aqui na terra que nunca vão viver. Isso é duro. Cabe a mim, que sei que vou viver eternamente, anunciar para essa pessoa. Mas eu não posso forçá-la. Ela tem que descobrir, como eu, o sentido da vida, que fomos criados para a eternidade. Eclesiastes 3:11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Você estudou a história. Os antigos, lá no Egito, 2000 anos antes de Jesus, eles faziam pirâmides. Os faraós acreditavam na reencarnação, então eles acreditavam que iam acordar lá no outro mundo com todo aquele ouro que eles levaram. Estamos descobrindo ouro até hoje, né, Yuri? Os descobertos arqueológicos lá dos faraós de Tutankhamon estão ainda saindo das areias do Egito. Porque não existe reencarnação. Só existe ressurreição para aquele que morre com Cristo. Os maias, os astecas, os incas, aqui nas Américas, mesmo nunca tendo conexão com os egípcios, também tinham esta visão de reencarnação. E também faziam pirâmide, também eram enterrados com os seus tesouros. O que é isso, gente? É a prova disso aqui. Eclesiastes 3:11. Dentro do homem, independente em que época ele nasceu na história, se ele nasceu lá no Oriente Médio, se ele nasceu nas Américas, todo mundo nasce com desejo de viver eternamente. Por quê? Porque Deus nos fez assim. E quando nós nascemos, nós temos que encontrar esse Deus que nos fez assim, e então entendemos que fomos feitos para a eternidade. E existe um caminho para essa eternidade. No nosso caso hoje, podemos ter esse acesso. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E por isso a cruz está vazia. Porque alguém já abriu esse caminho para nós. Viver na terra é conectar-se com Deus que nos fez para a eternidade. Você quer viver a eternidade. E você pode viver a eternidade. Com Cristo Jesus o Senhor, você vai viver na terra com a visão de transitoriedade e se preparar para a vida eterna. Porque com Jesus ninguém vai morrer eternamente. Viveremos com Ele eternamente. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, aleluia. Isso nos dá segurança de vida na terra. Então, quando você ora, você sabe disso. Quando você jejua, você sabe disso. Quando você lê a Bíblia e se alimenta, você sabe disso. Você sabe que está aqui de propósito, está aqui com um chamado, está aqui com uma ponte para a eternidade. Então cumpra o seu chamado e você vai partir na hora em que Deus permitir, salvo e satisfeito com Ele. Deus certamente não criou o ser humano como um homem para existir por um dia. O homem foi feito para a imortalidade, já disse Abraham Lincoln. Sexto, veja a vida do ponto de vista de Deus. Toda vez que você estiver na terra e vê a vida do ponto de vista de Deus, as coisas ficam mais claras. As coisas ficam mais práticas. Tiago diz, capítulo 4, verso 14, que a vida, ela é temporal, ela é muito efêmera. É como uma manhã que a gente vê a neblina e que daqui a pouco ela se dissipa. 6 horas da manhã, está cheio de neblina, 7, 8, quando é 9, acabou. A vida não é isso. Não é como uma neblina de manhã. A vida é consistente. Olha quanta coisa que você pôde fazer. Olha quanta coisa você pode vir a fazer. Olha essa igreja em 10 anos. Quantas vidas se converteram e foram batizadas, quantos casamentos foram restaurados, quantas células iniciaram, quantas pessoas receberam um chamado, quantas pessoas tiveram as suas vidas alinhadas, quantas pessoas saíram da tristeza para a alegria, da depressão para a festa, quantas pessoas mudaram de profissão, quantas pessoas voltaram a estudar, quantas pessoas abriram um novo negócio, quantas pessoas entenderam o sentido da vida, por isso agora amam viver, porque entenderam o propósito, que não estão aqui apenas para existir, que o casamento passou a ter significado. É isso. Ver a vida do ponto de vista de Deus. A pessoa com propósito, que vive nesse sentido, ela não é vítima. Ela não fica tomando decisões passionais, como eu disse, com o seu fígado, com a sua bilis, porque ela é vítima, porque os outros fizeram isso comigo, porque
ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém me quer. Querido, você não é vítima, você é protagonista da sua história. Foi feito pouco abaixo dos anjos. Você tem uma mente, tem um coração, tem um corpo. Você tem pessoas de Deus na sua vida. Você tem um Deus que é Pai, que te ama. Você tem Jesus, teu Salvador e Senhor. Você tem o Espírito Santo que mora dentro de você, o Deus que vive dentro de você. Você tem a Bíblia, a resposta para tudo na sua vida. Você tem a igreja, que é uma família espiritual para você pertencer. Isso aqui não é um supermercado da fé, que você vem uma vez por semana buscar uma bênção. Isso aqui é uma família para pertencer. Aqui você é desafiado, aqui você é honrado, aqui você é esticado, aqui você é enviado, aqui você é abençoado, aqui cuidamos dos seus filhos, aqui queremos ver você bem, queremos ver você tomando boas decisões. Nós não estamos aqui para aplaudir tudo que você faz, mas nós estamos aqui para dizer, tudo que você fizer em nome do Senhor vai dar certo. Então, você não pode ser vítima tendo tudo isso. Nesta abundância, você não pode viver na escassez. A culpa não é do presidente, do governador, do estado, da prefeitura, não é do pastor, não é do... Deus não quer atribuir culpa a ninguém. Você precisa entender que com o propósito de Deus e vendo a vista, do ponto de vista de Deus, duas coisas você vai colocar como filtro. Tudo é para o meu crescimento e tudo se discerne espiritualmente. Isso muda, isso é libertador. São regras da nossa vida, não é? A questão é ver a vida do ponto de vista de Deus. Então, tudo que acontecer na sua vida, faça essas duas perguntas. Guarda isso no seu coração, escreva. Aplica isso para tudo. Tudo que acontecer com você, toda a experiência que você tiver, tudo que você viver na sua adolescência, na sua juventude, pergunte. Tudo é para o meu crescimento? Você vai ver que vai ter coisa para você crescer. Tudo é para discernir espiritualmente, e você vai discernir espiritualmente, porque por detrás de todo acontecimento na terra tem alguma ação sobrenatural. A questão é discernir se é vem de Deus ou se é do diabo. Amém? O Senhor guardará em paz aquele cujo propósito está nele. Sétima e última chave para concluir. Qual é a razão de tudo? Terminamos como começamos, pois dele e por ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Romanos 11, 36. Conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o seu propósito da sua vontade. Não é sobre o Carlito. A vida na terra não é sobre o Carlito. Eu e Leila escolhemos viver para além de nós mesmos. Nós escolhemos não viver uma vida de ostentação. Escolhemos viver uma vida simples. Não queremos enriquecer no ministério. Queremos ver os nossos filhos biológicos e espirituais com um propósito. E para isso temos dado a nossa vida. 51 anos de idade, 24 anos que estamos aqui, queremos ver vocês crescendo. Queremos ver vocês alcançando sonhos e propósitos de Deus nas suas vidas. Entendemos que, como Jesus disse, o nosso reino não é desse mundo. Nós estamos aqui para usar as coisas, mas para ter uma visão muito maior da vida. Qual é a razão de tudo? Albert Einstein também disse, a educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. Então, gente, até a escola, na sua estrutura, passa. A faculdade, na sua estrutura, passa. Mas princípios e valores não passa. Você pode ter saído da casa dos seus pais, mas o que você aprendeu de princípios e valores lá você carrega. O que você receber nesta casa, você pode se mudar para outra cidade, você pode ir para outro país, mas tenha certeza, eu digo aqui com toda a autoridade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nada você vai aprender nessa casa que vai ferrar a sua vida. Se você aplicar o que tem ensinado nesse púlpito, porque essa é uma igreja saudável, temos ministérios saudáveis, é para que você acerte, para que você seja filho biológico, filho espiritual dessa família e faça acontecer. Cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Nós não vamos ensinar nada errado para você, de como ser filho, de como ser marido, de como ser mulher, de como ser homem, de como ser casal, de como ser discípulo, de como ser filho. A questão é com você, você que tem que fazer as escolhas certas. Nós já tivemos muitas tristezas com filhos biológicos, com filhos espirituais em toda a rede C. Mas não foi porque eles fizeram o que falamos para fazer, foi justamente porque fizeram o que falamos para não fazer.
A desobediência tem um preço, paga agora ou paga depois. Eu nunca vi um testemunho, olha, fiz tudo o que a Bíblia mandou eu fazer, orei, jejuei, dei bom testemunho, fui ofertante, obediente, honrei, estrepei a minha vida. Não tem isso, eu tenho 51 anos de idade, com Leila estamos aqui há 24, eu nunca vi um testemunho assim. Mas já vimos muito. Ah, eu me senti abandonado. Ah, eu me senti sozinho. Ah, eu achei que ninguém me amava. Ah, e aí foi tomando decisões. Decisões que foram se afastando da Bíblia e ficando mais perto, talvez, de um coração doente. Efésios capítulo 1, 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Faz assim, ó. Faça da sua vida isso aqui, ó. Efésios 1, 9 e 10. Convergir em Cristo todas as coisas. Seu casamento tem que convergir em Cristo. Seu ministério tem que convergir em Cristo. Sua carreira tem que convergir em Cristo. Seus sonhos têm que convergir em Cristo. Seus projetos de vida têm que convergir em Cristo. Não pode estar fora. Você não pode estar aqui e Jesus está aqui. Porque a sua vida e a vida de Jesus é uma vida só. Acabamos de reafirmar isso na mesa da ceia do Senhor. Nós tomamos do corpo de Jesus, do sangue de Jesus. É uma coisa só na sua vida. Quando alguém diz, a minha vida é um inferno, essa pessoa não pode estar falando de um convertido. Porque quem se converteu tem a vida de Cristo. Então a sua vida não é o inferno, a sua vida é o céu na terra. Ela pode estar atravessando por uma circunstância de inferno. Um momento de tristeza, de dor, de luto, de desemprego, de perdas, de finanças difíceis. Mas essa não é a sua identidade. A sua vida é Cristo. E com isso, em Cristo, você é mais que vencedor. Então você vai atravessar o seu deserto e vai chegar ao seu destino. Porque a sua vida tem um propósito, um significado. Ela convergiu em Jesus. Então a sua vida e a vida de Jesus agora é uma coisa só. Você vive em Jesus. Paulo diz, a minha velha vida foi crucificada na carne. Agora não vivo mais eu, mas, bota a mão no seu coração. Diga assim, Cristo vive em mim. Então a minha vida, a sua vida é Cristo. Não tenha medo do escuro, não tenha medo de fantasma, não tenha medo do desemprego, não tenha medo da dor, não tenha medo da perda, não tenha medo da peste, da crise, porque onde você for, vai Jesus. A vida dele está em você. Então, viva assim, viva com propósito. Todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. William Shakespeare era um cristão anglicano e ele entendeu. Ele foi o homem que revisou a grande Bíblia de King James, do rei Tiago, com toda a beleza poética, e essa Bíblia está sendo usada até hoje. Quando você entende para que Deus te fez, para que Deus te deu uma habilidade, e você coloca isso nas mãos de Deus. William Shakespeare não foi só um grande teatrólogo. Ele foi o revisor da Bíblia Sagrada no inglês, da primeira Bíblia em inglês, a versão do rei Tiago. Viva para além de você mesmo. E aí, quando você morrer, a memória do justo continuará. Quem vive com propósito não morre. Porque os seus filhos darão continuidade à sua vida. Os seus discípulos espirituais darão continuidade à sua vida. Aquilo que você um dia fez está ligado na terra e no céu. E aí eu concluo com um pensamento de um provérbio antigo. O que gastei, eu tive. O que eu guardei, eu perdi. Mas o que eu ofertei, eu tenho. O que você ofertou está aqui. São pessoas. Uma oração que você fez não se perdeu. Um choro, uma lágrima que você deparou com alguém não se desfez. Uma oferta que você entregou, uma cesta básica que você deu,
um presente que você deu, uma semente, um obrigado. A Bíblia diz que nem um copo d'água vai ser esquecido, porque o que você deu, você tem. Nunca se arrependa de ter sido generoso. A pessoa pode nem agradecer, mas quem deu se parece com Deus. Quem reteve se parece com o inimigo. Deus é doação. Por isso que Ele deu na cruz do Calvário seu único Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós. O que você deu, você tem. Você deu do seu tempo, você deu do seu dinheiro, você deu do seu talento, você ensinou para alguém. Isso vai viver depois que você partir. Isso é viver com propósito, é viver para além de si mesmo, é viver por uma causa, é viver por um legado, é viver por um destino. Igreja é o único lugar que existe para os não associados. Nós existimos para aqueles que ainda não conhecem Jesus em Taubaté. Amém? Recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante.